Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Dia 21 de junho, nós celebramos a memória de São Luís Gonzaga, que é patrono de Paranatama, aqui da nossa querida e amada Diocese de Garanhuns. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 7, de 1 a 5. Jesus reflete conosco sobre duas duplas de palavras: julgar e medir, e depois o cisco e a trave. Acompanhemos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus começa uma série de ensinamentos brevíssimos. São sentenças muito curtas, frases curtinhas. Ele nos ajuda a refletir sobre o julgamento, sobre a oração de súplica, sobre a correção fraterna, sobre a ajuda para a conversão do irmão, sobre as coisas sagradas lançadas aos pagãos, sobre a regra de ouro da ética universal, sobre a porta estreita, sobre o cuidado com os falsos profetas e também sobre a coerência entre o culto e a prática, com a famosa parábola da casa construída sobre a rocha ou da casa construída sobre a areia. No texto de hoje, como já lhes disse, Jesus utiliza dois pares de binômios. Primeiro, julgar e medir, que são sinônimos, e depois o cisco ou o argueiro no olho e a trave, que são exatamente opostos. Qual é o princípio fundamental que está por trás? Porque não devemos julgar. O princípio fundamental é a paternidade de Deus. Deus é o Pai de todos e, portanto, todos nós somos irmãos. Deus é bom, os filhos de Deus também devem ser bons. Se o olho é bom e sadio, todo o nosso olhar é bom e sadio. Veremos tudo com pureza, beleza, porque o olho é bom, o olho não está apodrecido. Se o olho olha com o olhar de Deus, então veremos tudo com pureza e bondade. Qual é o grande problema do julgamento? Nós colocamos a nossa medida para medir a vida do outro. E normalmente, mesmo em ambientes de igreja, nós congelamos a imagem do outro por meio do meu julgamento. Colocamos um rótulo, colocamos uma etiqueta. E quando eu coloco um rótulo, quando eu coloco uma etiqueta, quando eu congelo a imagem do outro,
eu não mais confio na graça de Deus. Eu não mais confio na possibilidade da mudança, da conversão, do crescimento do outro. Mas Jesus diz uma frase muito complexa: eu serei julgado, eu serei medido com a mesma medida com que eu medir. Isto é, se eu medir com misericórdia, compaixão e bondade, eu também serei medido com misericórdia, compaixão e bondade. Mas como normalmente medimos com mesquinhez e maldade no coração, seremos medidos e julgados com mesquinhez. Medimos e pesamos o outro com a nossa própria régua, com a nossa balança. E isso acontece nos vários ambientes dos quais nós participamos. Às vezes dentro do próprio clero, dentro da vida religiosa, em nossas comunidades, no relacionamento de leigos e leigas entre catequistas. Numa palavra, na verdade, Jesus nos chama ao amor e a orar e estimar o outro. Precisamos nos amar muito mais e não criar laços para derrubar o outro, para julgar o outro, para destruir a vida do outro. A segunda coisa que Jesus nos diz no texto do Evangelho de hoje, a comparação entre o cisco e a trave. O cisco é o argueiro, um fragmentozinho, às vezes é um pelo, um cílio que cai no nosso olho. Como incomoda, é impressionante. Se tem algo, mesmo que seja um fragmento de pó, uma pedrinha, um argueiro, um cílio, um pelo qualquer, é impressionante como isso incomoda dentro do nosso olho. Qual é o problema? É que às vezes dentro do nosso olho, figurativamente Jesus diz, não há simplesmente um argueiro, tem uma trave inteira, tem um tronco de mato, uma árvore inteira. Mas a gente se arvora no direito de ficar vendo o argueiro que está no olho do outro e não conseguimos perceber a trave que tem no nosso próprio olho. Isto é, Jesus está falando dessa miséria que é apontar os defeitos do outro e não perceber os próprios defeitos. O que diz a sabedoria popular? Utiliza-se muitas vezes essa imagem. Veja, quando nós apontamos para o outro com dedo em riste, 3 dedos estão virados para nós. Então, apontar o defeito do outro significa que 3 dedos que estão escondidos estão apontando para mim. Aqui está a necessidade de conversão para todos nós. O outro pode ter defeito, mas nós também temos. Talvez até muito mais do que o outro. Daí também a necessidade da correção fraterna, baseada na verdade, mas também baseada na caridade. E a nossa conversão se baseia sobretudo nesse desejo de ver o outro assim como Deus vê. O julgamento de Deus, é verdade, se baseia na justiça, mas sobretudo se baseia na misericórdia. Deus é capaz de guardar a sua misericórdia até por 1000 gerações. Para quem tem um olho bom e sadio, tudo se torna bom e sadio. Para quem tem um olho mau, pecaminoso, maléfico, tudo se torna maléfico e apodrecido. Não julguemos os outros. Aprendamos com o Deus bondoso que envia o seu próprio Filho Jesus Cristo e ele morre na cruz, não para julgar ninguém, mas para salvar, para redimir e para dar vida em plenitude. Um abraço a você
Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.